Então vamos lá. Vamos falar um pouco aqui sobre a forma de Deus. Qual forma Deus tem? Que aparência Deus tem? A Bíblia diz que, na palavra de Deus, diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, os homens, seres humanos. Então, baseado nisso, significa que Deus então se parece com um ser humano. Bom, pelo menos essa é a forma como a Bíblia apresenta Deus. Ou seja, a Bíblia apresenta Deus com características humanas. A Bíblia diz que Deus tem cabeça, que Deus tem pé, que Deus tem olhos, que Deus tem ouvido. Não é verdade? Então significa então que a aparência de Deus é semelhante à aparência de um ser humano. Não, né? Não é isso. Então por que a Bíblia apresenta Deus com essas características? Por exemplo, a Bíblia diz, por exemplo, que Moisés viu Deus de costas. Então significa que Moisés viu literalmente as costas de Deus? Por que essa linguagem aparece na Bíblia? Vamos refletir sobre isso a partir deste momento. Bom, isso aí é um recurso de linguagem chamado antropomorfismo. É um recurso de linguagem. Atribuir características humanas a Deus. É por isso que vemos a Bíblia dizendo que Deus tem essas características humanas, mas não que literalmente Deus tem esta aparência. Não que literalmente Deus tenha esta aparência semelhante a de homens, a de seres humanos. Muito especificamente do sexo masculino, porque a Bíblia apresenta Deus como com gênero masculino. Geralmente, Deus é apresentado como tendo um gênero masculino. Então, significa que Deus se pareça com o homem? Não, né? Deus vai muito além, a aparência de Deus vai muito além, as características de Deus vai muito além do que qualquer palavra que exista na Bíblia. Bom, a Bíblia foi escrita por homens, não foi escrita por deuses, não foi escrita pelo próprio Deus. Ela foi escrita por homens usando uma linguagem humana, porque o nosso vocabulário humano é limitado, e quando nós vamos falar sobre coisas que fogem da nossa alçada, quando vamos falar de coisas espirituais, nós usamos o vocabulário humano ilimitado. Então é por isso que muitas vezes coisas espirituais são descritas de forma física. Então é importante a gente sabermos entender e diferenciar isto quando estamos lendo a Bíblia, quando estamos fazendo leituras sobre Deus na Bíblia. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem mão, que Deus tem pés, que Deus Deus tem olhos, que Deus ouve, que Deus tem ouvidos. Enfim, a Bíblia traz estas características humanas a Deus. Outro detalhe importante, outro recurso linguístico que é muito usado na Escritura é um recurso chamado antropopatismo. E o que é isso? O antropopatismo é quando nós atribuímos a Deus sentimentos humanos. Por exemplo, quando Moisés escreve lá em Gênesis que Deus se arrependeu de ter criado o homem, significa então que Deus se arrepende? Não, porque Deus não é como o homem. Deus não erra, Deus não comete erros. Só se arrepende aquele que erra, e Deus não erra. Então é importante a gente sabermos também, entendermos estes recursos que são usados, que foram usados no momento da compilação das Escrituras. A Bíblia foi escrita por homens que usaram vocabulários, homens que usaram palavras do contexto humano para descrever algo divino, algo transcendental, algo sobrenatural, algo que vai além da nossa imaginação, do nosso conhecimento limitado. Então é por isso que Deus é descrito de forma humana na Bíblia. Mas qual é a melhor definição de Deus? E ela também está inserida na Bíblia e foi dita por Jesus. Eu acredito que foi a melhor definição que foi dada sobre Deus, ou pelo menos sobre a forma de Deus.
Jesus descreve Deus como sendo um espírito. Jesus disse, Deus é espírito. E convém que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito. Deus não é homem. E a própria Bíblia também diz, Deus falando através das Escrituras, né? Eu não sou homem, nem filho do homem. Então, quando a Bíblia simplesmente descreve Deus como ser humano, como homem, os escritores se usaram deste recurso para descreverem a Deus, o antropomorfismo e o antropopatismo. Beleza? Espero que este vídeo aqui, este áudio, tenha de alguma forma ajudado a esclarecer muitas das dúvidas que encontramos na Bíblia. Fique na paz e até a próxima, se Deus disser que sim.